Estão abertas, então, pessoal, as perguntas. Por favor, diga o nome e a empresa ou escola ou entidade que você trabalha. The session is open. Please say your name, your position, and where you work or study, please. And priority questions to Mr. Brian. Yes, sir. Como servidora, né, da Secretaria de Geologia e Mineração e Transformação Mineral, que é uma honra que eu tenho na minha vida, nós temos uma ideia que é de desafiar a mineração a fazer a reabilitação ambiental à medida que a mina é lavrada. Vivemos um mundo de hoje que a sociedade já não tem a paciência de esperar 50 anos ou mais para ver que aquela área que foi cedida para uma empresa de mineração retorne para a sociedade, quando retorna de uma forma que possa ser utilizada para uma segunda ou terceira atividade econômica. O senhor falou na sua apresentação que a BHP tem uma política de reabilitação da área minerada, buscando muito mais uma reabilitação corrente ao longo da vida da mina do que o que se pratica, quando se pratica, que é de reabilitar a área ao final da mina. Eu gostaria de perguntar mais sobre isso, se isto é uma política adotada em todos os bens minerais e não apenas no carvão, se isso é adotado em outros bens minerais, e que se algum dia a gente pode ter essa oportunidade de conhecer as práticas da BHP nesse sentido. Yes. So I think in general there's two ways of looking at this. So for certain mines, rehabilitation is possible as you progress, and then there's certain industries where rehabilitation needs to be prolonged because by nature of the organisation, you may go back and actually extract more or expand more depending on the cycle. One thing I would say, and we do have a policy to have ongoing remediation because it actually is good business, as you said. But one thing I would encourage governments to think about is if you're going to look at these policy changes, is to do them over a period of time. Many countries that I work in, governments want to change a policy tomorrow, and the investments that have been made and the planning that's been made and the thinking that's been done for 5 to 10 years inside those organisations become very, very unproductive, very costly, very negative immediately. And so transition planning is very important, I think, as well. So making sure that companies and industries know this is the direction, come forward with a transition plan, and then we'll hold you accountable to that new policy over a period of time. Because I think what often happens is we have a response of, we need to do this, let's do it now, and nobody is ready for it, and it's financially very, very hard just to turn the button on, because mines take 5 years to start replanning, rechanging the sequence to maintain their viability. Does that answer your question? But I think we do have policies and they're applied to mines that can be rehabilitated, but every mine is different by nature of the mining sequence, the mining process, and the age of the mine, and also the commodity cycle as well. Any other questions? Preguntas? Well, thank you very much. Muchas gracias. I have to go. Okay. Thank you very much.
Thank you very much, Brian. Have a nice trip back, wherever you go. Pessoal, perguntas aí aberto, por favor. Eu venho acompanhando o trabalho que o Ministério de Minas e Energia vem fazendo nos últimos anos. E eu venho percebendo uma evolução no que as indústrias no setor mineral têm tido como resposta a esse trabalho. A minha pergunta é a seguinte: agora com as eleições, com a mudança do presidente e dos ministros, o que vocês estão fazendo para que esse trabalho possa dar prosseguimento, possa dar continuidade e que não se perca esse trabalho que vocês vêm fazendo? Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Bom, na verdade é o seguinte: o Brasil é um país que pensa só no curto prazo, ele não tem uma visão de médio e longo prazo. Então, tudo tem que ser imediato, inclusive o futuro tem que ser respondido agora, né? Isso é uma pena. Então, a melhor forma de poder atravessar essa característica é que os atos sejam edificados de fato. Quer dizer, à medida que você consegue criar um parâmetro jurídico legal e transforma em lei aquilo que foi conduzido, você absolutamente mudou o propósito. Quer dizer, não adianta fazer produto para partilheira, você tem que ter um produto final. Portanto, os atos de governo não podem ser engavetados academicamente, eles têm que traduzir em resultado, né? Esses atos, felizmente, foram assim concebidos. Agora, é importante você criar um ambiente favorável no sentido que a sociedade e a representação do setor criem uma interlocução viva com o governo. Na verdade, se você fizer uma análise, eu vou ser tentar explicar, em função das indefinições que se tinha em cima de uma política regulatória, o Brasil foi construindo, segmentando os processos de representatividade. Então, o pessoal de agregados tinha 3 entidades que representavam o setor. Aí o pessoal do ouro tinha 3. Aí o pessoal de água mineral, mais 3. Aí o pessoal de metálicos, mais 2. O pessoal de metálicos não base, mais 5. Então, quando você tem uma infinidade de segmentação dos processos, e cada um falando a sua linguagem, sem ter uma visão integrada de resultado, os resultados são pífios. Agora, isso foi um modelo que se ficou 15, 20 anos discutindo uma pauta regulatória. Agora não tem mais isso, acho que o setor vai voltar para ele mesmo, porque as discussões agora passam a ter um caráter absolutamente transversal, na relação com a sociedade, na relação com os agentes públicos. Quer dizer, e isso o setor vai ter que buscar. Na verdade, eu vejo aqui uma oportunidade, à medida que eu estou aqui com o setor de transformação mineral, né, que tem uma representatividade parlamentar, uma representatividade institucional muito grande, mas a gente vai ser muito mais forte se a gente nos juntarmos, no sentido que nós representamos o setor que jora 4,2% da balança comercial brasileira. Quer dizer, se a gente conseguir reduzir as diferenças em cima dos propósitos, e há propósitos comuns em todos os setores, em cima da definição de uma política tributária, em cima da definição de uma política estratégica, todos nós temos propósitos comuns. E depois individualizar para cada um. Portanto, eu acho que daqui para frente cabe ao setor mineral e o setor de transformação mineral edificar a base de interlocução, porque a matéria não se perde. Eu acho que vai depender dos senhores. E eu fico aí na torcida que realmente, se precisar de mim cedo, eu vou acordar de madrugada para poder ajudar. É isso. Bruno. Bruno, ArcelorMittal Tubarão. A minha pergunta vai para o Vicente também. Primeiro, parabéns pela palestra. Eu gostei muito da sua paixão em discorrer sobre o assunto. A minha questão é bem simples. Por que no serviço público é tão difícil? Isso é uma pergunta de leigo, a gente está do outro lado da política e vivendo essa confusão que está o Brasil. Por que no serviço público é tão difícil usar esses critérios técnicos que você abordou e deixar a política para ela entrar na hora certa, que tem que ter o diálogo com o Congresso, mas por que é tão difícil daí? Uma ferrovia que custa 2, vai ser construída em 5 anos, ela sai por 10 e nunca termina. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, da minha experiência no governo, tem 1 ano e 9 meses, 2 anos que eu estou no governo, primeiro que realmente eu vou sair do governo melhor que eu entrei, como cidadão, como ser humano, como ser e como pessoa. Segundo, criando uma admiração profunda pelo servidor público. Porque a imagem que eu tinha, que eram as turmas de relapso, o pessoal... o Brasil está muito bem servido de técnicos. Você vai no Ministério do Planejamento, tem gente
ótima. Ministério da Fazenda, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, quer dizer, pessoal com alto nível de formação técnica. O problema do Brasil não está nos funcionários públicos, o problema do Brasil está nos políticos do Congresso e do Senado. Quer dizer, eu estou falando isso com muita liberdade, eu não tenho camisa, o único time que eu torço é o Vasco da Gama, que só perde, não ganha. Portanto, o que eu quero te falar é, com toda sinceridade, quer dizer, não se pode medir a eficiência do resultado do serviço público pelos técnicos que trabalham no serviço público. Você vai medir que o sistema é absolutamente ineficiência, o que é diferente da iniciativa privada, porque as decisões são absolutamente paralelas. Quer dizer, você tem um puxando a corda para cá, o outro para cá, não tem um poder de decisão central. E tudo é muito segmentado. Você tem que os processos passam por uma decisão documental de desenvolvimento de um projeto, esse projeto tem que ser definido em toda a esplanada, aí você tem análise técnica daqui, análise técnica dali, análise técnica dali, depois você vai para o Congresso, aí cada congressista tem a sua representatividade de interesse, e, de repente, não se chega numa pauta, você constrói uma Mona Lisa e sai um Drácula das peças que se constrói. Então, quer dizer, o ambiente muda as coisas, a resultante das forças é outra. Então, quer dizer, se você não criar um sistema onde as coisas têm que começar a vir aparelhando a gestão pública, com os mesmos funcionários que estão lá, criando um modelo de tal sorte que a sociedade possa ter interlocução no sentido de cobrar efetivamente, não através da representação que tem. Porque a representação que tem, olha que eu não sou nenhum anarquista, pelo amor de Deus, já passei dessa idade. Quando estudava em Ouro Preto, Belo Horizonte, até era. Agora não, agora eu estou mais cômodo, já é um sexagenário, avô, então você tem que ter comportamento mais disciplinado. Mas então, quer dizer, eu acredito no país porque eu vejo que eu trabalho com gente absolutamente técnica, competente, e é possível construir. É possível, como a gente acabou de construir. Quando a gente apresentou esse programa para o próprio setor, as pessoas riam. Esse cara maluco vai fazer isso, mas tem resultado. Quando se tem propósito, se tem convicção, se tem uma peça bem construída, se trabalha com afinidade, com amor, com dedicação em cima dos seus propósitos, eu duvido que não se chega no resultado. Portanto, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu te respondi à altura. O que ficou escondendo, depois eu falo fora do microfone, porque senão... Mas com muito prazer. Adão, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos Eduardo. Primeiro, Adão da RH Magnesita, tá? Queria te parabenizar pela explanação, realmente fantástico, e é interessante a gente ver que a gente produz, a indústria produz um produto para mandar para a automobilística onde está o maior avanço tecnológico. E é legal esse avanço tecnológico que está na cadeia anterior. Então, a minha pergunta é o seguinte, quando a gente pensa na Gerdau, a gente pensa numa empresa globalizada, uma empresa que está no mundo todo. Essa visão está no mundo todo? Se sim, qual a diferença quando a gente compara essa visão dentro do Brasil e outros países? As dificuldades, os avanços ou as próprias facilidades de desenvolver melhor? Uma explanação nessa visão. Adão, obrigado pela tua pergunta, obrigado pelo elogio. Hoje a Gerdau tem as suas operações aqui na América do Sul, né? Nós temos presença na América Central e também na América do Norte, né? Então, estamos em 11 países. E essa transformação ela passa por todos os 11 países junto, né? Nós estamos trabalhando na plataforma digital, na mudança e na construção de um propósito e na modernização da nossa empresa em todos esses países, em todas as nossas operações, né? Naturalmente, respeitando culturas, respeitando realidades de cada um dos mercados, respeitando a velocidade de cada um dos mercados, mas levando essa transformação. E aqui tem alguns temas muito mais interessantes, né? Acho que nós brasileiros, temos uma coisa muito interessante que a gente não se dá conta. A gente tem uma paixão pelaquilo que a gente faz, né? Então, quando a gente abraça uma transformação, e aqui o Lobo comentava como é que nós temos a paixão, né? A gente faz muito bem. Esse é o grande mérito que a gente encontra na nossa cultura aqui no Brasil. A gente abraça e a gente faz muito bem. E a gente faz muito rápido, né? Algumas culturas são um pouco mais racionais. Então, as coisas são um pouco mais lentas, né? Mas isso não quer dizer que é bom ou ruim, simplesmente é diferente. Mas nós estamos vendo essa transformação, esse é um tema bastante interessante. Ele permeia gerações, essa geração independe da fronteira.
a forma de pensar, a forma de agir, a forma de trabalhar, os valores que estão vindo nessa nova geração são muito parecidos, independente da geografia. Então, essa é a nossa realidade hoje. A Gerdau que nós estamos construindo tem essa cara nos 11 países, mas eu posso te dizer o seguinte, nós aqui no Brasil temos o sentimento que a gente está um pouquinho na frente, porque a gente tem uma coisa que os outros não têm, uma paixão enorme por esse nosso negócio aqui. Tá bem? Vou fazer uma pergunta para o representante da Posto, né? Meu nome é José Murilo. Mr. Kim. Eu sou consultor, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Posto mais de perto, através de visitas, a Pohang, Guanyang, e também tive a oportunidade de visitar o processo de tecnologia desenvolvido pela Posto, né? Muito inovador, que se refere ao Finex, para a produção de ferro primário, né? A partir de finos de minério de ferro, sem aglomeração, e também o uso de carvão, sem a produção de coque. Então, é uma tecnologia muito avançada para a época que eu estive aí. E a minha pergunta é a seguinte, se essa tecnologia foi considerada, ou se ela foi discutida para a siderúrgica de Pecém. E se foi discutida, qual a razão pela qual ela não foi implantada no projeto do Ceará? Oh, thank you very much for a very good question. So as far as I know, the Finex is of course the most advanced technology that POSCO adopted by by not using the cold and sintering plant. We had demo plants in 20 years ago. Now they was commercialized 250 million sizes 200, yes, 200 annually 250 million ton is already commercially launched. But in case of the Ceará, from the beginning of the decision making to invest there, I think the most important thing is to use the iron ore with Vale, and we have to use the iron ore system there. So this is one of the reason, and another reason is that as far as I know, politically, I think the Ceará, and at that time the Brazilian national president, they recommended to build their Ceará with using or to maximize their employment. So finance, of course, we can adopt it, but technically it's possible. But I think it is very risky to operate alone. I think the most optimistic or most biggest and the best way is to combine the blast furnace facility and finance. This is the best way. But in case of here, only in the finance cases, there's some risk. So this is the only reason that I know. But I think in the future, of course, if the Brazilian steel company or Brazilian government wants to invite finance, of course, we are going to join the finance technology, of course. And I think in Chinese company, some company, they want to invest here in Brazil to use the finance technology, but I think as far as I know, the Brazilian government still did not approve it. This is a way that they're trying to adopt the technology here. But as I told you, I think the first stage was built in blast furnace type, and definitely second phase we have already prepared there. It's also prepared for the blast furnace type. So Finex is of course adaptable, but current situation Ceará, it's just another situation that we consider. If we built in another place, of course we can consider. Is this for you? Thank you. Temos espaço aí mais algumas perguntas, pessoal, mais uns 10 minutos, por favor. Boa tarde, meu nome é João Paulo, sou engenheiro da Vale, Unidade de Tubarão, Vitória, Espírito Santo. Minha pergunta vai para o Marcos Faraco.
ainda aproveitando a sua última resposta sobre essa transformação digital que permeia todas as gerações, né? E às vezes a gente, no contexto de implementação de projetos, a gente encontra algumas resistências às pessoas mais experientes, né, nessas mudanças, né? E eu queria saber se a Gerdau tem alguma estratégia ou uma melhor abordagem para não perder o conhecimento adquirido de pessoas mais experientes nos processos, de forma a motivá-los a mudar e ser realmente contribuidores para essa mudança, que eu entendo que ela é sem volta. Isso é uma excelente pergunta, né? Esse é o nosso grande desafio dentro desse nosso setor. Como é que a gente faz a migração do conhecimento para essa nova era e a adoção dessa nova tecnologia, né? Como é que a gente não faz escolhas, mas como é que a gente soma as forças? O que a gente tem aprendido dentro do nosso dia a dia tem duas palavras-chave, na verdade. A primeira é o respeito à diversidade. E entenda a diversidade, você ter pessoas com mais experiência, com mais jovens. Você ter pessoas de diferentes formação. Você ter pessoas que tiveram trajetórias e trilhas diferentes. Esse contexto tem nos ajudado nessa colaboração, que é a segunda palavra-chave, nessa construção desse modo ágil que nós estamos chamando, né? Então, hoje tem temas bastante interessantes. Nós temos, à frente de alguns projetos chaves dentro da nossa operação, executivos com 30 anos, 35 anos, tocando projetos, né? E é muito bacana você ver aquela experiência pensando, aprendendo, descobrindo novo, se excitando e tendo o olho brilhando, de descobrindo temas novos e conseguindo conectar com aquilo que ele aprendeu e com o que a gente tem novo de processo e tecnologia, né? Então, essa mistura entre gerações, essa mistura entre credos, entre formações, é o que tem nos ajudado a transitar entre o conhecimento e essa nova geração. É assim que a gente está aprendendo, é assim que a gente tem feito, é assim que a gente está promovendo todo esse contexto dentro da Gerdau. Tá bem? Eu posso complementar a pergunta? Eu trabalhei muitos anos numa grande empresa de mineração e eu vi o quanto hierarquizado é esse ambiente, quanto inflexível é esse ambiente. Eu me pergunto como que a Gerdau está fazendo para tornar esse sistema de gestão mais democrático, mais flexível. Por exemplo, adotando, vou dar um exemplo apenas, mas a pergunta é mais filosófica do que de, por exemplo, home office. Por exemplo, horários flexíveis. Isto eu via que é um desejo da nova geração. Essa aspiração por liberdade. E uma grande empresa de mineração tem muita dificuldade. Então, eu queria perguntar como que a Gerdau está vendo essa nova demanda da juventude e está conseguindo adotar essa demanda no seu processo gerencial. É uma excelente pergunta. Nós somos também uma grande mineradora, né? Hoje, talvez há 3 anos atrás, nós tínhamos entre a posição que eu ocupo hoje em um operador de planta 11 níveis hierárquicos. Hoje nós temos 4 ou 5, dependendo da operação. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que trabalhar com 4 atributos para podermos sobreviver nessa nova circunstância. Primeiro, a abertura. Nós temos que incentivar e garantir que as pessoas falam o que deve ser dito e escutam com atenção. Então, nós estamos promovendo e tentando criar um ambiente de abertura. Segundo ponto que nós estamos criando é autonomia com responsabilidade. Quando você elimina 5 níveis de uma organização e passa a trabalhar com 4 ou 5 níveis, você precisa ter pessoas protagonistas que trabalhem com autonomia e responsabilidade e que são donos dos seus processos e donos dos seus papéis dentro da organização. Terceiro ponto, simplicidade. Trabalhar com o atributo de simplicidade. E nós simplificamos um monte a empresa, um monte de processos burocráticos, atividades, rotinas. E o quarto, trabalhar no desenvolvimento das pessoas, né?
Então, hoje, quem tiver a oportunidade de nos visitar aqui no escritório de São Paulo, nas nossas operações, se todo mundo resolver vir trabalhar no mesmo dia, não cabe. Né? Hoje, em torno de 20% dos nossos recursos trabalham de casa um dia por semana. Isso funciona muito bem. Trabalho com horários elásticos, né? Horários estendidos, podendo começar mais cedo, acabar mais tarde e podendo se adaptar. Eu dou exemplo agora, trabalham compensando feriados. Então, o que nós aprendemos é que isso funciona, a nova geração e as pessoas que estão hoje pedem, e a gente pode funcionar muito bem assim. Essa Gerdau nós começamos a trabalhar faz 3 anos. Hoje, eu acho que a gente não sabe trabalhar se não for nesse formato, dentro dessa filosofia. What is the importance of post-tech university in the current strategy POSCO is conducting? Yeah, I think the post-tech is the POSCO we established by the mainly focus on the steel industry development. But now it is from the beginning that was the main item. But now, not only steel sector, but also for the whole environment or technology of the metallurgical and all other area. So currently the position of the post-tech is keeping that sentence and also mainly focus on the renovation, technology into the all sectors. So I believe now the post-tech is one of the best, the technology driving university in Korea. So the worldwide, the smart people are gathering there, and they are very, how can I say, they are studying there more widely to the innovation area. So I think I don't know exactly, but the way is to develop with all environment, steel industry, and also material, and also the science technology as well. So I think that the way could be, I think, most advanced direction to the future. So I think it could be the target is the one of the best leader to be a best leader of in technology sciences. I think so. Mr. Kim, o senhor falou na sua apresentação. May I speak in English, okay? You mentioned in your presentation this new technology that is like a new technology based in the Finex. What is the requirements of the raw material that is used in this new technology? Is it different from the Finex? Is it different from the blast furnace? Yes, the Finex, I think the new development is the raw material in iron ore is mostly the same. But we have the intermediate, we have compared with the trend, the blast furnace process. Usually they are using the iron ore and the sinter feed and processing the sinter blend and charging into the blast furnace. But in case of the Finex, they are just only reducing the process of sinterization. So in the raw material point of view, mostly it's the same. Okay. It's just only for, it's like they have powder type. So only the size of the material is a little bit different from this sinterization. So they are charging directly into the intermediate furnace, then after processing, then charge it to the Finex furnace. So just only difference is one intermediate process, material is the same. And in the coke area, so we don't need the coke plant in case of the Finex plant, but just only for injectioning like a PCI in blast furnace, we are using the processed coke, a small amount, if necessary.
But currently it is not mainly just only for sportive reaction, just only for sporting the heat valences. So mainly we don't use the coke. But the new technology, does it require the same, is it the same approach as the Finex, or is it different? No, yeah. Raw material, from the raw material perspective. Raw material perspective is the same. It's the same, exactly. Okay. Bom. Ok? Tá funcionando? Para o Marcos, boa tarde. Primeiro, parabéns pela transformação feita na Gerdau em tão pouco tempo, numa indústria tão tradicional, tão resistente à mudança. É impressionante ver esse tipo de mudança nesse tempo, em tão pouco tempo, em 3 anos. Minha pergunta apesar de uma mudança que está sendo demandada pelas novas gerações que estão entrando no mercado, por outro lado, não sei se a universidade, se a academia está tendo tempo de se adaptar para essas novas demandas, para esses novos profissionais que estão entrando no mercado. Como que a Gerdau está trabalhando com a universidade para que os engenheiros metalurgistas, engenheiros de minas que estão entrando no mercado tenham essa nova formação que é necessária para atuar nessa nova indústria? Obrigado pela tua pergunta. Sem dúvida, essa geração já vem com o chipzinho formado, né? Então, já nasce, já é educada dentro desse novo modo de pensar, desse novo modo de agir. Então, a gente encontra hoje esse padrão de comportamento muito nessa nova geração, né? O que nós estamos começando a nos deparar é que a gente encontra ainda no sistema de educação um sistema clássico de educação, um sistema que foi montado e preparado para o modelo de trabalho antigo, onde nós tínhamos padrões, rotinas, tempos e métodos. E hoje nós não temos mais essa equação linear no dia a dia das nossas atividades. Nós temos equações erráticas ou exponenciais dentro do nosso dia a dia, e essas gerações não estão sendo preparadas, né, na sua grande proporção com isso, né? Então, nesse momento, nós temos na Gerdau 2 programas, até acabamos de lançar. Um chama-se G-Next, de Gerdau, né, Next, e outro G-Lead. O G-Next é trabalhar com estudantes que estão ainda na parte acadêmica em formação, para que a gente possa dar exposição para eles, para que a gente possa participar da capacitação e formação desses estudantes nos últimos 2 anos da vida universitária. Nós estamos abrindo esse programa e estamos abrindo ele nacionalmente aqui no Brasil. E o G-Leads são profissionais recém-formados que nós também estamos abrindo um programa para que eles possam se capacitar e participar conosco e vivenciar essa nova realidade das nossas empresas e também aprender e se adaptar a essa nova realidade. Esse é o papel, é assim que a gente tem hoje trabalhado, mas, de fato, existe uma carência hoje do meio educacional de preparar esses profissionais e começar a moldá-los para essa nova realidade. Tá bem? Pessoal, lamento, mas o nosso tempo chegou ao fim. Time is over. I would like to thank you again for the presentations of Mr. Kim from POSCO, Vicente Lobo, Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, o Faraco, o Brian Quinn, que teve que nos deixar, e também, por que não dizer, do Lira, né, que infelizmente não pôde estar aqui, mas a gente agradece mais uma vez a todos vocês pela participação, pelo empenho de estar aqui, de preparar esse material. Agradecemos a audiência, a todos, a participação, a quem perguntou, a quem esteve presente até agora. A gente, na sequência, a gente vai ter um coquetel patrocinado pela Prime Metals, todos estão convidados aqui no nosso hall aí de exposição. E, para não esquecer, o Valdomiro me pediu para lembrar aqui que o ano que vem, nesse mesmo local, neste mesmo período do ano, nós vamos ter a BM Week 2019 com uma grande novidade. Concomitantemente à BM Week, vai haver a realização do 11º International Rolling Conference, Conferência Internacional de Laminação, Produtos Revestidos, Não Revestidos, Longos, Planos,
processo, produto, que vai acontecer aqui concomitantemente com a ABM Week. Então, fiquem ligados, esse assunto vai estar disponibilizado nos sites da ABM, convidando a todos para participar. Vai ser um grande evento, a gente não tem dúvida que a gente vai estar junto novamente. Muito obrigado, eu pediria uma salva de palmas aí para todos, para os nossos palestrantes. Boa noite a todos, obrigado.